Bom dia. É importante, né? Como eu falo sempre, uma coisa é você propor as ideias, outra coisa é a assimilação e a aceitação do grupo. Isso tem sido fantástico, né? Os comportamentos. Eu acho que agora, numa fase decisiva, 12 jogos, 12 decisões, né? Muito próximo aí de brigar até o final por um objetivo que seria, né? Acho que coroar um trabalho aí, fechar com chave de ouro, um ano que não começou tão bom para o Juventude, terminar muito bem. No fato de também não conseguir o acesso não significa que não vai terminar bem, já teve muitas coisas boas para a continuidade do trabalho. Eu acho que agora nós sermos mais decisivos, né? Ter um pouco mais de efetividade. Eu acho que o mais difícil são criar as situações, e eles têm criado a competitividade, a imposição do Juventude diante dos adversários dentro do Jacone, sejam eles adversários na parte de cima da tabela ou na parte de baixo, a gente tem conseguido nos impor grande parte do tempo, claro que não os 90 minutos, porque isso também não, eu nunca vi um adversário, a gente ser superior a um adversário, qualquer equipe ser superior a 90 minutos, tem momentos que o adversário também ele tem sua capacidade, se prepara para jogar contra o Juventude, contra qualquer adversário, mas eu acho que é um pouco mais essa nossa eficiência nas situações que a gente cria, né? Eu usei até de exemplo para eles o próprio jogo do Atlético Goianiense em casa, que se eu não me engano o Atlético era vice-líder da competição, e acho que em 15, 20 minutos nós liquidamos a partida, porque nós colocamos para dentro as oportunidades que nós criamos de gol. E nós criamos um volume ainda maior em jogos como Novo Horizontino, Vila Nova, Tombense, ABC, Sampaio. E faltou o gol para a gente, né, liquidar realmente a partida e conduzir o jogo de uma maneira mais tranquila, mas que isso tudo serviu de aprendizado e a gente segue jogo a jogo, né? Estamos num momento decisivo e vamos seguir nessa nossa simplicidade, os pés no chão, reconhecendo nossas limitações e buscando jogo a jogo. Falaste no fim do primeiro turno que na 27ª rodada dava para ter uma dimensão de quem estaria brigando pelo acesso, né? E agora embolou até o Ceará, que estava fora, Mirassol também tem condição de estar em 11º, o próprio Atlético Goianiense, que está a 3 pontos do Juventude. A importância que tem esse duelo também e essa competitividade pelas primeiras posições, Thiago. A importância de estar sempre somando, né? Contra o Atlético fizemos a vitória em casa, a gente sabe que a diferença aí é esse jogo, né? Então se o Atlético conseguiu uma vitória iguala com o Juventude, mais um que, independente desse jogo, não digo nem que é mais um que vem para a briga, o Atlético já está na briga, na minha opinião, o Ceará entrou na briga novamente. Eu imaginei que a essa altura da competição pudesse estar um pouco mais definido, mas acho que está tudo em aberto, acho que são nove equipes aí do Ceará para cima, se eu não me engano, brigando por 4 vagas, até as equipes que tinham uma certa gordura, né? Sport, Vila Nova, Novo Horizontino, Vitória, eu acho que ninguém mais está soberano na competição, vai ser um campeonato ajustado, competitivo, jogo a jogo, ponto a ponto, até a 38ª rodada, não acredito que vá se definir nada. Acho que se tem algo mais definido, talvez seja um pouquinho na parte de baixo da tabela, uma ou duas equipes ainda que né, a gente acompanha uma situação um pouco mais delicada, mas enfim, isso não é problema nosso. Mas em relação à parte de cima, que é para onde a gente tem olhado, a gente tem se preparado para estar brigando, a disputa dela está muito em aberto e sem dúvida é um confronto diretíssimo, nós precisamos somar. No mínimo que a gente some, a gente mantém essa distância. Às vezes a gente lamenta, assim como a imprensa, o torcedor, né, alguns empates em casa, que eu não trato como tropeço. Eu entendo a questão do tropeço por se tratar de um jogo em casa e que a gente teoricamente tem a obrigação da vitória, e eu concordo. Mas somar não é tropeço. Hoje a gente falou também sobre isso essa semana, alguns jogos, por exemplo, como Tombense, próprio Vila Nova, que nós fizemos bons jogos. Se na pior do cenário tivesse sido 2 empates, que seriam 2 tropeços, nós teríamos 46 pontos, estaria em segundo lugar. Então o ponto é importante. Nesse momento da competição, somar é muito importante. Então nós vamos, claro, respeitando a equipe do Atlético, que para mim é uma das melhores equipes da competição, bem treinada, com peças individuais bem interessantes, uma equipe que se reforçou muito na janela, muito bem, mas a gente sabe, vai respeitar a equipe do Atlético, mas fazer a nossa maneira de jogar, a nossa linha, os nossos comportamentos e buscar pontuar. Na projeção desse time que enfrenta o Atlético, quais as condições do Nenê e do Eric? Você conta com eles para esse jogo? O Nenê treinou normalmente, não sentiu nada. O Eric na segunda-feira treinou, na terça teve um desconfortozinho, foi poupado de parte do treino. Hoje talvez ele treine, mas não sei se reúna condições para a viagem. Nenê sim, Nenê tá tranquilo, se sentiu bem, né? Então não tem problema nenhum para enfrentar o Atlético. Em relação ao setor ofensivo, tu ganhas o Talhari também, já pode oportunizar ele desde o começo da partida. E aproveitando já para te perguntar, contra o Mirassol tu utilizou o terceiro zagueiro até para dar uma sustentação. É uma possibilidade para esse jogo contra o Atlético Goianiense?
Foi uma situação que nós entendemos que naquele momento serviria, né? Pela maneira do Mirassol jogar, espaçar um pouco mais o campo, pesar a última linha. Eu vejo o Atlético um time um pouco mais vertical, não um time que pesa muito a última linha, assim como o Mirassol. Não sei se teria essa necessidade, mas é uma alternativa que funcionou bem, né? Nós conseguimos neutralizar bem o time do Mirassol e ser decisivos, que faltou em alguns outros jogos. Então acho que nós tivemos a semana aberta, nós treinamos também nessa situação, com 3 zagueiros, treinamos com a linha de 4, até para durante essa reta final, esses 12 jogos, a gente poder ter mais alternativas, né? E melhorar um pouco mais aquilo que foi feito. Acho que o jogo do Mirassol, por exemplo, que a gente utilizou excelente, marcou muito, mas não jogou tanto. E isso é uma coisa que eu prezo muito, ter a bola, né? Então, é por isso que a gente tem que estar sempre treinando, ajustando, melhorando. Mas assim, a gente vai chegando no momento final da competição, onde a gente teve um padrão que em vários momentos funcionou e funcionou bem. Em relação ao Talhari, mais uma opção que nós ganhamos ali para a parte ofensiva, né? O David recuperado, já participou do último jogo, reúne condições até, se for o caso, para iniciar a partida. O Juan, que fez uma semana muito boa, né? O próprio Daniel, que não vinha participando tanto. O Vitor da base, que é um menino que tem me agradado, inclusive vai para o jogo e fez uma semana, inclusive participou em alguns treinos na equipe titular. É um 9 que nós não temos, a gente tem buscado dentro do elenco essa alternativa. Temos jogadores de muita mobilidade, mas um 9 que se pareça mais com o que era o Rodrigo, o Fábio, acho que talvez seja o Vitor. Então a gente vai criando alternativas para essa partida.